Fala moçada, tudo na paz, tranquilo? Estou aqui para mais uma aula de geografia, dando continuidade na nossa aula sobre o uso dos recursos hídricos. Nós estudamos aí o aproveitamento da água, a distribuição da água pelo mundo. Depois nós estudamos as principais bacias hidrográficas, pelo mundo, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, na América do Sul. Fizemos uma aula só para ver as principais bacias hidrográficas brasileiras e os principais rios. Agora, nós vamos trabalhar sobre o aproveitamento econômico dos rios, ok? Então vamos lá, moçada. O uso dos cursos fluviais, dos rios, dos córregos, é bastante expressivo em vários setores das atividades humanas, como por exemplo na agricultura, no transporte, no abastecimento urbano, na pesca e no lazer. A gente vai basear os nossos estudos no uso dos recursos dos rios, dos cursos fluviais. Em alguns países como Canadá, Rússia, Noruega, Suécia, é muito comum o uso lacustre, ou seja, o uso dos lagos. Não é tão comum aqui no nosso país. A irrigação é a atividade que mais usa os recursos hídricos do planeta, respondendo por cerca de 70% do consumo de toda a água doce utilizada. Os sistemas de irrigação são uma forma de transportar água para as áreas que possuem baixa pluviosidade, permanente ou temporária. Por exemplo, aqui você pode ver o uso do pivô em áreas de cultura de exportação. Aqui é um tipo de irrigação que é muito comum para hortas, para hortaliças, culturas verdes. O grande problema, pessoal, é que parte dessa água aqui é perdido para o processo da evapotranspiração, é perdido para a atmosfera. É diferente, por exemplo, do processo de irrigação por gotejamento, como é feito lá no estado de Israel, nas kibbutz, nas moshaves, aquele processo de gotejamento é muito utilizado aí em culturas de pequenas propriedades aqui no Brasil. Nesse gráfico aqui que está essa tabela que está aí no livro de vocês, mostra a quantidade de água que é necessária em alguns tipos de alimentos. O bovino, carne bovina, carne de frango, até chegar aí nas leguminosas, nas raízes, nos tubérculos, o tipo de água que é mais utilizado. O transporte fluvial, pessoal, é uma importante forma de transporte a longa distância, pois se bem arquitetado, pode enviar grande quantidade de carga com um custo menor. Em lugares desenvolvidos, como os países europeus e os Estados Unidos, é amplamente utilizado. Você consegue levar uma grande quantidade. Já utilizei essa mesma imagem aqui em outras aulas. Processo de cabotagem. Você tem aí o reboque e você tem aí a barcaça que leva os containers. Você consegue levar uma grande quantidade mesmo. E aqui, pessoal, eu tirei um trechinho do livro de vocês. Aqui falando dos Estados Unidos, naquela região do Mississippi, Missouri, aquela região da vertente ali do Golfo do México, A região dos Grandes Lagos também no norte dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, possui uma grande navegabilidade, muito utilizado esse tipo de transporte. O Brasil, embora tenha fatores favoráveis, há bastante rios de planície, apesar da maioria ser de planalto, tem rios grandes, planos, caudalosos, mas ainda assim falta vontade política. O transporte hidroviário é muito pouco aproveitado aqui no Brasil. Vamos falar agora sobre o abastecimento urbano. Ele é fundamental. Haja vista que a água é essencial à vida e está presente em uma grande quantidade de atividades, está presente em todos os setores da vida humana, no comércio, na indústria, em tudo. Entre as maiores preocupações das autoridades sanitárias está a qualidade da água, pois parcela significativa dos corpos d'água que abastecem as cidades está poluída ou enfrenta algum problema relacionado à degradação. A poluição da água, seja advinda do esgoto doméstico, industrial, seja por contaminação de produtos químicos, está entre as principais preocupações da atualidade. Hoje nem todo mundo tem acesso à água potável. Boa parte das cidades são próximas a rios ou a lagos, para poder aproveitar essa água no abastecimento. A água é captada
né? Ela passa por um processo de tratamento, ela é filtrada, é adicionado produtos químicos como cloro, flúor, né? E depois é enviado até as residências. O grande problema, pessoal, é que em muitos lugares pelo mundo, por exemplo, no continente africano, estima-se que, pelo menos na reportagem que eu li, 50% da população lá não tem acesso à água potável, à água tratada. E tem muitas doenças, né, que estão relacionadas à água. Outro grande problema é a rede de esgoto. Muitas vezes o esgoto doméstico é lançado diretamente nos rios, é lançado diretamente nos córregos, né, poluindo ainda mais a água. Isso gera um grande problema relacionado com a saúde pública. A falta de água, no caso a desidratação, ou a água de baixa qualidade, pode causar vários problemas à saúde pública. Todos os anos, milhões de pessoas são atingidas por esse problema, principalmente em países pobres. Entre as principais patogenias, nós podemos destacar aí a febre tifoide, a diarreia, cólera, além de dezenas de vírus e bactérias que se alojam no corpo humano. E muitas outras doenças, né, doenças de pele, como o pano branco, são ocasionadas pelo contato com a água contaminada. Vale lembrar também, pessoal, que muitos insetos são dependentes na água para completar o seu ciclo de vida, como é o caso do mosquito que transmite a dengue e a febre amarela, o Aedes aegypti. Ele, milhões de pessoas no mundo todo, não é só no Brasil, mas é mais comum em áreas tropicais, pegam dengue por ano. Eu mesmo já peguei pelo menos 3 vezes a dengue. E tem aí também a chikungunya, a zika, que são variações da dengue, uma mutação do vírus que transmite a dengue, Ainda o problema da poluição transfronteiriça. Muitos dos rios ou demais corpos de água são divididos entre cidades, estados ou até mesmo países. Por isso que a questão da poluição pode transcender a esfera local e atingir outras áreas, configurando-se aí em potencial situação de desavenças e muitas vezes até conflitos armados. Vou citar o exemplo aí do Rio Jordão, naquela região do Oriente Médio. Na imagem vocês podem estar vendo, vocês estão vendo aí o encontro entre o Rio Iguaçu e o Rio Paraná, pegando a fronteira da Argentina, do Paraguai e do Brasil. Aqui nós temos um outro exemplo, um exemplo de repercussão em território nacional, que é a questão da poluição no Rio Paraíba do Sul, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo está a nascente do rio, está montante. E o deslocamento de resíduos, de poluentes provenientes de casas, de indústrias, corre em direção à foz, ou seja, jusante, atingindo os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então toda a poluição ali de São Paulo vai em direção ao Rio de Janeiro, vai em direção a Minas, o que acaba gerando debates políticos bastante acalorados. Pessoal, é uma aula bastante simples, bastante fácil de entender, dando complementação à nossa aula, ao nosso módulo aí sobre o uso dos recursos hídricos. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de comentar, de fazer o resumo, de fazer as atividades do livro e mandar aqui as dúvidas, tá bom? Pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.